Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês da madrugada. Deus abençoe em nome de Jesus nosso dia, esse dia de quarta-feira. Deus abençoe todos vocês que estão abrindo o link agora, vocês estão recebendo no grupo Brasil em Oração, Itabirito em Oração. Deus abençoe nosso dia de quarta-feira em nome de Jesus, amém? Bom dia, dona Kátia, bom dia, dona Zélia, bom dia, seu João Fernandes, dona Adriana Atunes, bom dia, Lorival, Sidney Andrade, bom dia, Odilon, vocês que têm entrado aqui, dona Sônia Maria, bom dia, vocês que têm participado conosco aqui sempre, dona Amélia Santos, lá do Quatro Estações. Bom dia para todos vocês que têm participado conosco. Deus abençoe nosso dia, nossa família, em nome de Jesus. É bom vocês escreverem. Você pode observar que a dona Kátia, a dona Zélia, essas pessoas sempre estão escrevendo aqui as coisas que vão acontecer na vida delas. O Sidney Andrade está escrevendo, tá aí. Mesmo que você não escreva, mas eu não escrevo porque eu escrevo errado, pastor. Tem problema não, escreva. Escreva que você não está escrevendo para poder se mostrar. Você não está escrevendo para poder dizer que você é bom em escrita, alguma coisa. Você está escrevendo para dizer o que vai acontecer no seu futuro. E é bom, esse canal te dá essa liberdade de você orar e você também confessar o que vai ser na sua vida. Diga como vai ser o dia de hoje, diga como vai ser o seu futuro. As coisas que você deseja, almeja, vai acontecer. Não que você está buscando a riqueza material, mas a riqueza material é uma consequência da espiritual. Eu sei que tem pessoas que conseguem riqueza material e não conseguem riqueza espiritual. Porque elas conseguem a riqueza material na força do seu braço, no trabalho. E a pessoa que busca, a pessoa que consegue a riqueza espiritual, a riqueza da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, do temor do Senhor, ela consegue na fé, através da sua fé. Só que a Bíblia diz de que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quer dizer, buscar a sabedoria do reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Pode observar que as pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, se elas não praticam, parece que fica pior a vida dela. Parece não, fica, né? Porque conhece, já conhece. Atrasa a vida, atrasa a caminhada. Não é verdade? Muito bem. Eu não vou estender muito aqui, pessoal, porque o Gafarel, hoje é o dia dele, ele vai trazer algo aqui muito especial pra gente. Eu vou abrir a Bíblia pra gente acompanhar com ele. Se você tem a sua Bíblia, você já pega aí também. Está na televisão, então deixa que eu coloco aqui para a tela da tua televisão. E você vai acompanhar essa leitura. Eu gosto muito quando ele traz, e todos vocês, todos. Mas dia de quarta-feira ele traz umas leituras e que a gente fica aqui acompanhando, né? E as palavras vão entrando no mais profundo da nossa alma, do nosso ser. Vai aumentando nossa confiança, nossa fé, nossa força. Que bom. Obrigado, meu Deus, por esse canal. É tempo de oração. O tanto que esse canal me abençoou, pessoal. Porque me abençoou muito. Muito, muito. Tá? Tava falando com o Gafarel ontem à noite. Tava falando com ele. E mandei um áudio para ele mostrando, e vem cada desânimo, pessoal. Mas as orações, os louvores têm me fortalecido. Eu estou colocando aqui na tela esse QR Code, chave de Pix, essa coisa. Seja mantenedor do Ministério É Tempo de Oração.
Tem aqui os endereços de redes sociais e os horários de reunião de culto. Para vocês aqui de Itabirito, também a capa dos meus livros, telefone, o endereço daqui de Itabirito. E eu gostaria que, se você for tocado no seu coração para poder você dizimar esse ministério, em nome de Jesus, estou mexendo aqui na câmera, trazendo mais para perto. Se você for tocado, faça isso. Mês passado foi muito apertado, esse mês de agosto foi muito difícil para a gente pagar as contas, eliminar tudo, não foi fácil. E eu conto com a generosidade de vocês. Eu sei que vocês que já têm feito isso, que são poucas pessoas, não são muitas pessoas, também não vou citar os nomes aqui, mas tem mantido. E a nossa expectativa agora, pessoal, nosso futuro, em nome de Jesus, que a gente está numa garagem. A gente está na garagem do predinho, como vocês têm visto que a gente está numa garagem. E vai ser construído o galpão, vai ser construído, não o galpão, é um galpão porque não deixa de ser um galpão, mas ainda é pequeno para 150 pessoas, eu não sei ainda. E a gente vai precisar de muita ajuda para poder construir. À medida que for construindo, eu vou mostrando para vocês. A gente vai precisar de muita ajuda. É isso aí, eu não vou ficar aqui falando mais nada não, você já sabe que tudo é gasto mesmo, e é para a obra de Deus, a construção. Pois é, eu vou deixar aqui novamente, enquanto isso eu vou trazer o Gafarel aqui, Gafarel da Silva. Eu vou aumentar aqui esse fundo musical e vou baixar por aqui, ó. Baixei. E aí, Gafarel, fala aí, meu irmão. Fala aí, traz aí, o que você tem de novo pra gente? Que Deus te use. Que Deus te abençoe, Deus te use. Estamos aqui à disposição, tá? Que tiver ao nosso alcance. Você sabe, né? Que Deus te use. Que Deus te abençoe. Vocês aí da Bahia, me ajudem a afirmar essa nossa casa de oração aqui, a casa do Reino de Deus, que quem sabe não vai ter também um aí, né? Vai ter também aí uma casa do Reino de Deus. E o Gafarel ser o nosso pastor aí da Bahia. Tô falando nosso aqui, a gente vai aprender com ele também, né? Vai aprender com ele. Quem sabe, né? Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Deus sabe. Então, Gafarel, eu vou passar então para você, tá? Vou desligar meu microfone agora. Pastor, amém. Bom dia a todos, amigos e irmãos do canal É Tempo de Oração. Em especial, você que faz parte do grupo EC519, que todas as manhãs tem acompanhado essa programação. Você que está entrando agora por meio de um link que você recebeu no WhatsApp, o link do YouTube, do canal no YouTube. Clique no sininho, se inscreva, dá um joinha, para que todas as manhãs vocês venham receber uma mensagem de fé e fortalecimento. Queria agradecer ao pastor Lira e a todos os irmãos pela oportunidade que tenho tido de pregar a palavra de Deus por meio desse canal. Palavra de Deus simples, sem firula, sem amarra, sem doutrinação, sem
vícios de linguagem, sem interpretação textual duvidosa. O texto puro e simples. Hoje nós iremos ler Hebreus, capítulo 1, 2 e 3. Eu vou pedir para que a senhora, o senhor, nos acompanhe, porque eu vou ler de uma forma bem sucinta. Hoje de manhã, por volta das 4 da manhã, eu acordei com muita vontade de ler a Bíblia. E aí eu peguei a palavra de Deus e fui folheando, meditei em Mateus capítulo 4, e aí eu fui arremetido para Hebreus capítulo 1, 2 e 3. Aí a leitura fluiu e muitas coisas me chamaram a atenção. E eu espero que o Espírito Santo me use para que por meio dessa meditação, dessa leitura, você venha ouvir a voz de Deus, venha ter o seu pensamento nutrido da palavra de Deus, o teu coração cheio do Espírito Santo, para que você venha enfrentar os seus desafios cotidianos na família, na saúde, nas finanças, nos seus relacionamentos, você venha ter sucesso, tá bom? Vamos lá. Hebreus capítulo 1 é a carta de Paulo aos cristãos de Roma. Alguns historiadores falam que Crescêncio e Epáfras também contribuíram para Paulo escrever essa carta. Vamos lá. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Ele está falando de Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois, a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos manifestadores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Pois bem, no capítulo 2 ele diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza
e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui ele faz referência a Salmos capítulo 7. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas? Vemos, todavia, aquele que, por um pouco feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas da carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Aleluia. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, ele foi fiel àquele que o havia constituído. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo hoje: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião,
durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foram um minutinho só. Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos que por causa da incredulidade não puderam entrar. Observe que no capítulo 1, 2 e 3 de Hebreus, Paulo exorta os convertidos, os cristãos de Roma, para que eles se apeguem firme à confiança em Deus. Se apeguem firme àquilo que eles aprenderam no início, tendo sempre Jesus Cristo como o sumo sacerdote e se apegando a tão grande salvação que nos foi dada. Então, meus amigos, meus irmãos, apegue-se ao Senhor. Apegue-se firmemente ao Senhor. Ele nos convida a estreitar ainda mais a nossa comunhão com Ele. De que maneira, de que forma? Através da meditação da palavra, através da oração, através da comunhão entre os irmãos. A importância de você congregar numa denominação, numa congregação, aonde a palavra de Deus ela é pregada na sua totalidade, não em recortes, mas na sua totalidade, na sua essência. Observe, Paulo, ele se dirige, note quem é o locutor e o receptor dessa mensagem. Ele se dirige à igreja, ele faz menção a Salmos 110, ele faz menção a Salmos capítulo 7, ele faz menção à lei de Moisés, como é que o povo caiu no deserto por serem obstinados, com o coração duro, que resistiram à liderança de Moisés. O escritor, ele se refere, ele dá exemplos, ele convida para que a gente venha ter um coração aberto para a palavra de Deus, para os ensinamentos, para as coisas espirituais. Nos dias atuais, há uma pressão muito grande com relação ao tempo. Ultimamente você não tem tempo para basicamente nada. É sempre uma correria, é sempre demandas, mais compromissos, responsabilidades, mas tratando-se da comunhão com o Senhor, Ele é prioridade. Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu gostaria de orar e pedir a Deus por sua vida, por sua família. Deixa o seu nome, o nome da sua família aqui nos comentários do canal no YouTube. Olha, esse canal que só tem crescido. Estava com poucos inscritos, agora já estamos quase em 9 mil inscritos. Seja bem-vindo, você se inscreva,
participe. Olha, tem sido enriquecedor fazer parte desse canal, tá bom? Vamos falar com Deus, nosso Deus e meu Pai, em nome do teu Filho e meu Senhor Jesus, e na comunhão com o Espírito Santo, eu quero clamar a Ti, meu Deus. Eu quero pedir a Ti que o Senhor venha se manifestar na vida dessa pessoa que nos ouve. Meu Pai, em especial eu quero orar por minha família, pelas minhas finanças, pelo meu casamento, pela minha saúde, pelos planos e projetos que o Senhor tem colocado no meu coração. Meu Deus, que o Senhor venha criar situações, que o Senhor venha, meu Deus, operar milagre, como o Senhor operou no passado. Eu creio, eu confio, por isso eu persevero, por isso eu espero, por isso eu descanso em Ti, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito, como lemos nessa manhã, meu Pai. Nos apeguemos firmemente à salvação que nos está proposta, a Cristo, o nosso sumo sacerdote, o superior sacerdote é o meu Senhor Jesus. Aleluia. Meu Pai, nessa quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025, eu levanto as minhas mãos para profetizar que haja bênção sem medidas sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, e para repreender, meu Deus, toda a força espiritual do mal. Meu Deus, é isso que eu te peço e desde já te agradeço, com a certeza de que o Senhor nos ouve, nos atende, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pastor Genival, é com o Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. É isso aí, meus amigos. Uma leitura maravilhosa, né, do livro de Hebreus. Uma leitura maravilhosa. Eu agradeço a Deus pela vida do Gafarel, sua esposa. Eu louvo a Deus pelo Rodrigo Rodrigues, Dona Valdenice Freitas, Dona Cátia Virgínia, Rafael Mendes, Dona Zélia Sacramento, vocês que têm me ajudado a levar a palavra, pregando, dando aquilo que vocês têm recebido aqui na madrugada. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, eu imagino que vocês estão espalhando para outras pessoas. Esse canal está desenvolvendo, crescendo, aumentando o número de inscritos. Não são todos que ouvem, todos que estão inscritos, mas sempre tem aqueles que participam, né, de uma das orações, 5h15, 6h15, 9h15, as orações das mães em oração, que estão uma bênção, essas mães cada vez mais desenvolvendo, crescendo, e isso é muito bom para nós todos. Que Deus abençoe esse canal, que Deus abençoe essa comunidade, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Então vocês que ficaram até aqui, participaram até agora, eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários. É porque quando você escreve assim no chat, parece que ele não fica registrado. Por isso que é bom registrar nos comentários. Tá bom? É isso aí. Deus abençoe vocês, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Muito bom. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Bom dia para todos. Daqui a pouco tem a oração das 6h15.